Recording in Muito boa noite, sejam bem-vindos. Nossa sétima aula, hein? Quem diria, 7 encontros já aqui nas quartas-feiras à noite, 8h30 da noite. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui à nossa aula de análise do movimento, que eu tenho feito semanalmente aqui no Zoom e depois, posteriormente, essa aula vai para o meu canal do YouTube. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está aqui? Deixa eu ver. Tem o pessoal aqui de carteirinha. Gianluca tá aí, Fernanda, Vinícius. Fala, dona Marina, tudo bem? Show de bola, pessoal chegando. Então, para você que está chegando hoje, primeira aula ao vivo, por exemplo, né? Provavelmente você entrou nessa aula através de um link que eu disponibilizo no grupo do WhatsApp, que é a nossa comunidade da análise do movimento, é o nosso grupo onde eu consigo falar com vocês de uma maneira direta, avisar todos vocês sempre do tema da aula, o link para assistir a aula ao vivo, poder participar, tirar dúvida, onde eu envio também o material de apoio. Então, toda aula eu faço um material de apoio e envio sempre no grupo. Se por acaso você chegou até aqui pelo link, alguém compartilhou com você, tá tudo bem também, seja muito bem-vindo. Mas eu te recomendo que você entre lá no grupo e faça parte dessa nossa comunidade, para que a gente faça aí cada dia, cada semana, cada aula, a maior comunidade de análise do movimento do Brasil, que fala de biomecânica, que fala muito sobre o conceito PNF, né? Para quem está chegando, eu vou me apresentar também, vocês vão entender o porquê de falar muito do conceito PNF, mas do movimento humano em si, que é infinito. Nós temos todas as possibilidades do mundo para falar de movimento, e é isso que a gente tem feito aqui semana a semana. Show de bola. Pessoal, envia para mim aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa, se tá tudo certo, se não tá travando. Hoje eu tô só com o celular aqui, não tô com o notebook de apoio, mas eu consigo ver aqui, ó. Fernanda falou que tá tudo beleza, show de bola. Fala, Má, boa noite aqui, tudo certo. Muito bem. Hoje, Vinícius, show. Hoje, pessoal, eu separei um movimento, até brinquei lá no grupo, né, para quem tá vindo pelo grupo, que é um movimento complexo. Complexo no sentido não talvez de difícil, mas porque acontecem várias coisas durante um único movimento, durante uma única atividade, tá? Então a gente vai ver esse movimento que é de uma paciente real minha, uma paciente de prótese de quadril, tá? Uma ATQ, uma artroplastia total de quadril. Mas antes da gente falar do movimento, para você que está chegando aqui, seja nessa aula ao vivo, seja pelo canal do YouTube, depois assistindo essa aula, eu quero me apresentar rapidamente para que você me conheça. Estou vendo aqui o perfil de todo mundo que está aqui. Kevin também chegou. Kleber, sejam muito bem-vindos. Bom, eu sou Ramon Scatolin, sou fisioterapeuta, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo e proprietário da First Fisioterapia Especializada, sócio e cofundador da First Educação e Ensino em Saúde, sócio e cofundador e diretor executivo do Instituto Fisiolegacy, que é por onde essa live está acontecendo, essas aulas ao vivo estão acontecendo através do Instituto Fisiolegacy. Lá eu também sou coordenador da pós-graduação de Biomecânica e Cinesiologia aplicadas ao exercício, e nós temos outras pós-graduações lá também, como a pós em reabilitação de coluna, com meu grande amigo, irmão Eduardo Miranda, como uma pós de neurofuncional que a gente vai lançar em breve, como um programa de acompanhamento para fisioterapeutas, que é o Physio High Level, enfim. Então, o Instituto Fisiolegacy, na verdade, é um ecossistema para fisioterapeutas. Além disso, eu também coordeno a equipe presencial da Forge Recover, que é uma outra clínica aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E também sou agora coordenador de projetos externos da Lund, uma clínica de nefrologia aqui em Ribeirão. Então, estou trabalhando em todas essas frentes com a fisioterapia, cada dia mais feliz em ver o quanto a fisioterapia está crescendo em todas as áreas e como a gente pode ajudar tantos e tantos pacientes, né, de diferentes maneiras pelo nosso conhecimento. E é por isso que você que não está aqui desde o começo, desde a segunda ou terceira aula, eu já comecei a lançar um movimento que eu quero que vocês me ajudem a fomentar,
que é o hashtag o certo pelo certo, que é não tem outro caminho, galera, não tem outro caminho a não ser estudar, não tem outro caminho a não ser se dedicar para que a gente possa entregar uma prática baseada em evidência para os nossos pacientes, para que a gente possa entregar humanização para os nossos pacientes, acolhimento e resultado através desse conjunto de coisas, tá? Então, hashtag o certo pelo certo, se hoje durante a aula, análise do movimento, você puder tirar um print, postar lá no Instagram, me marcar, escrever o hashtag o certo pelo certo, e a gente vai fazendo esse movimento de quem acredita realmente que só através do estudo e da dedicação a fisioterapia pode continuar crescendo assim. Beleza? Além das coisas que eu falei, terminando de me apresentar, eu também sou professor de cursos presenciais e sempre comento aqui com vocês, né? Lá no meu Instagram também tem a minha agenda. Quando você entra nos destaques da minha bio, você consegue ver ali a agenda, mas eu estou ministrando agora o workshop de introdução ao conceito PNF aplicado à esportiva e ortopedia, tá? Eu sou atualmente assistente pela IPNFA, que é a Associação Internacional de PNF. Então, só eu e mais 7 fisioterapeutas no Brasil temos a formação, sendo que desses 8 no total, contando comigo, 4 são instrutores. Então, a gente tem 4 instrutores que ministram a formação internacional do conceito, que vai do nível 1 ao nível 5, e eu e mais 3 que somos assistentes, que estamos no caminho para virar instrutores, né? E ministramos então os workshops, que são cursos de final de semana, de 2 dias, 3 dias, para ir começando a conhecer sobre o assunto, beleza? Por isso, o motivo, como eu falei para quem está chegando a primeira vez aqui, de eu acabar abordando tanto PNF na minha ótica, no meu raciocínio clínico, dentro da análise de movimento. Até porque na faculdade a gente não tem algo tão voltado para isso, e essa é a ideia de estar aqui toda quarta-feira para a gente discutir sobre isso, né? Eu, pelo menos, não tive na minha aula de biomecânica, cinesiologia, o estudo de movimentos contínuos ou movimentos dentro de atividades, vamos dizer assim. Então, eu sei o que é flexão e extensão de joelho e quadril, abdução e adução de quadril, rotação interna e externa, mas eu não sei o que está acontecendo quando eu tenho uma pessoa arremessando uma bola, por exemplo, né, em relação aos movimentos de artrocinemática, osteocinemática do quadril. Então, isso que me leva a trazer esse movimento aqui. Tem alguém que está aqui assistindo hoje que é a primeira vez que está aqui na aula? Primeira vez na aula ou primeira vez na aula ao vivo? Tá aqui? Maria Clara chegou, Lívia. Escreve aqui no chat para mim se tem alguém que é a primeira vez que está assistindo aqui na aula, ou todos que estão aqui já vieram em pelo menos uma das outras 6 aulas. Lembrando que hoje é a nossa 7ª aula da análise do movimento. Escrevam no chat aí para eu ver se tem alguém que é a primeira aula que está aqui. E também, só terminando de me apresentar, claro, além dessa parte técnica profissional, eu costumo dizer sempre, né? Eu sou marido da Mariana, sou pai da Lara, pai do Raul, sou filho, sou empreendedor, então eu tenho o outro lado além da fisioterapia mão na massa, né? Show de bola. Então, vamos pensar aqui, vou fazer uma breve introdução, como tem sido nas outras aulas, sobre o caso dessa paciente, já que envolve o movimento dentro de um caso clínico real. Vou explicar o porquê desse movimento. Foi um desejo da paciente, e isso já vai se basear na CIF também, que eu venho falando nas outras aulas. E aí a gente vai para a análise do movimento dentro do aplicativo, com seta, círculo, angulação, observação, análise qualitativa também do movimento e vamos discutir sobre ele, beleza? Vamos lá, show de bola. Então, essa é uma paciente que me procurou com uma dor articular no quadril e ela no quadril esquerdo, e ela tentou um tratamento conservador, já era uma paciente ali próxima mais de 55 anos, 57 anos, se não me falha a memória. E sempre dançou, a vida inteira praticou dança, principalmente o balé, praticou a arte do balé, né? E tratamento conservador não evoluiu bem, ela não conseguia dançar, porque é uma arte que envolve movimentos com
alta amplitude de movimento articular e acabou o médico aconselhando uma prótese. Eu até achei que era cedo, mas acabou optando pela prótese, né, a TQ. Feita a cirurgia, a gente começou a fisioterapia depois ali do período de um espaço ali de 3, 4 semanas. Muitos médicos às vezes seguram até 6, mas ela já podia fazer descarga de peso parcial, então saiu com o andador do hospital. Comecei atendendo ela a domicílio e, obviamente, que a nossa primeira intenção ali é fazendo essa descarga de peso gradual, recrutando novamente a musculatura, de extensores do quadril, de extensores do joelho, enfim, de membro inferior como um todo, tomando as devidas precauções. Então, as contraindicações que a gente tem ali são flexão acima de 90 graus, somada a rotações extremas, tá? Pode ter muita gente que vai falar, não, é só rotação interna, que não pode, mas rotações extremas somadas com 90 graus ou mais de flexão de quadril não vão ser bem-vindas nesse momento. Lembrando que é indispensável entender se a gente está falando de uma prótese total ou parcial, se a gente está falando de uma prótese híbrida, cimentada, não cimentada, e também o acesso, por onde foi feito o acesso cirúrgico dessa paciente. No caso desse caso que vocês vão ver o movimento, foi um acesso anterolateral, que tem sido mais utilizado na evolução da medicina para fazer essa abordagem cirúrgica. A gente vê que o anterolateral ele é um pouco mais vantajoso, ou muito mais vantajoso, porque ele não vai lesar nenhum músculo e ele consegue ali manter a qualidade, a funcionalidade, principalmente dos músculos abdutores, extensores, rotadores externos do quadril. Dito isso, essas precauções, contraindicações temporárias, vamos dizer assim, os tipos de cirurgia, do acesso, idade da paciente, hobby da paciente, que acontece? Dentro da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, nós temos a classificação do que o paciente tem de desordem, as alterações de estrutura e função corporal, atividade e participação, fator ambiental, fator pessoal. A gente olha para o paciente nesse contexto em geral. Já expliquei isso em alguma das outras aulas que estão lá no meu canal do YouTube, então fiquem à vontade para passear lá, assistir a aula, pausar, assistir de novo. E para tirar dúvida também, estou à disposição. E quando a gente olha para o paciente como um todo dentro do contexto da CIF, a gente começa a entender que, tá bom, em função e estrutura corporal, a gente vai medir ali amplitude de movimento, seja com goniômetro, seja com aplicativo, como eu vou mostrar, a gente vai ver mobilidade, flexibilidade, vamos ver ali as funções corporais através daquelas estruturas que a gente está tratando. Porém, isso gera uma restrição e uma limitação, né, ali da atividade de participação. E aí, o que mais importa no final das contas, sempre, no final do dia, é o que o meu paciente precisa voltar a fazer, o que o meu paciente deseja voltar a fazer. E sempre é isso que a gente tem que perguntar. Olha, o que você gostaria de voltar a fazer que agora você não está fazendo muito bem ou não está fazendo por conta da sua cirurgia, do seu desconforto, da condição atual? E essa paciente foi bem clara comigo, ela já estava numa etapa evoluída, uma etapa à frente do tratamento, então a gente já tinha passado dessa fase de angulação de proteção, a gente já estava com descarga de peso total e não tinha mais dispositivo auxiliar, já estava treinando subida e descida de degrau, e ela falou: Olha, eu preciso voltar mais para dança, eu preciso aumentar minha frequência na dança. E existe uma coreografia que a gente vai apresentar daqui a X tempo, e nessa coreografia eu tenho que ir ao chão, aqui para o solo, fazer um movimento no solo e levantar. E assim, eu não me sinto confiante para fazer isso. Eu sei que esse movimento é um dos que eu vou ter mais dificuldade e que eu tenho mais receio. Ou seja, provavelmente ela nem fez ainda e ela já está colocando essa observação, porque ela pode ter ali uma, não vou chamar de cinesiofobia, vai, mas é um movimento que causa um certo receio na paciente. E eu falei, ótimo, você tem algum vídeo desse movimento? Porque já que ela tinha receio de fazer, eu não iria, obviamente, começar por isso, né? E ela tinha, me mostrou um vídeo da coreografia, o grupo dançando, e eu visualizei o movimento e entendi
como a gente poderia fazer para facilitar. Nesse caso, vocês vão ver, eu já sabia que ela teria condições de fazer, ela teria amplitude. Ela precisaria vencer basicamente a transição do movimento, onde o tipo de contração passava de excêntrica para concêntrica, ou seja, onde ela teria que fazer uma aceleração do centro de massa contra a gravidade. Não sei se vocês estavam, alguém aqui estava na aula da semana passada, que a gente falou sobre descida de degrau, porque eu falei exatamente uma frase com final oposto. Eu falei, descida de degrau é você movimentar o seu centro de massa, acelerar o seu centro de massa para baixo. E essa paciente que a gente vai ver hoje, o movimento é para cima, então ela está acelerando o centro de massa contra a ação da gravidade, o que precisa de aceleração, que precisa de força, que por si só também vai ser um trabalho de potência. Beleza? Ficou claro até aqui? Alguém ficou alguma dúvida do que eu falei? Que agora a gente vai para o movimento em si. E lembrem, essa é a grande vantagem de estar ao vivo aqui comigo, poder abrir microfone, falar, perguntar, poder mandar no chat. Então, esse é o contexto geral do que a paciente tinha, do desejo dela de melhora, do movimento que ela queria melhorar. Se não tiver dúvida e pergunta, eu já vou abrindo aqui o nosso aplicativo para que a gente possa fazer a análise do movimento. Abrindo aqui, já colocar na tela. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só me avisem, por favor, quando vocês estiverem vendo a minha tela. Show. Estão vendo minha tela? Tá aparecendo? Eu não consigo ver o chat agora porque eu estou compartilhando minha tela. Enfim, se não estiver vendo, alguém me para, abre o microfone e fala. Mas se ninguém falar nada, eu vou entender que tá tudo bem, tá? Então vamos ver o movimento primeiro no tempo normal, depois em câmera lenta, tá? Vamos lá. Ótimo. Vamos lá, de novo. Em tempo normal, ela começa deitada, posição de pré-ponte, e ela vai fazer o movimento dela lá. Show. Beleza? Agora vamos ver em câmera lenta. Aqui. De novo, esse finalzinho. Deixa eu virar aqui que fica melhor para vocês. Espera aí. Aí, fica legal. Melhor, né? Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos junto aqui, ó. Então, obviamente, para sair de pré-ponte para sentada, o que seria uma sentada longa, né, adaptada, porque ela daqui ela vai começar já a trazer a perna esquerda para girar. Aí aqui que eu tô falando, ela tá partindo de uma posição que ela tem um freio excêntrico para descarregar o peso, mas a aceleração dela tá indo para concêntrico, para concêntrico. Lembrando que o quadril operado é o quadril esquerdo, tá? E ela tinha que terminar em pé. E isso está no meio de uma coreografia, então é um movimento que ela vai fazer acelerando, ó. Principalmente aqui, né? Ela começa então um concêntrico abdominal, concêntrico de flexores de quadril, joelho. Então a gente tem aqui, ó, abdômen trabalhando, flexores de quadril trabalhando também, flexores de joelho, para ela começar a sair do solo, né? Então, ó, vamos voltar aqui. Ela está indo nessa direção
concêntrica, beleza? Até aqui. Quando ela chega nessa fase, que reparem, quando ela tira o apoio da mão, olha que interessante. Isso eu estava falando hoje para uma fisio da minha equipe, conversando sobre uma paciente dela, a importância de base de suporte. Então, aonde eu estou tendo apoio, aonde eu não estou tendo, aonde eu estou oferecendo apoio para o paciente, aonde eu estou retirando apoio do paciente para aumentar o nível de dificuldade. Reparem nisso aqui, ó. A hora que ela tira a mão do apoio. Ó, cotovelo está apoiado. Aqui, ó, ela tá fazendo uma força lá no cotovelo. Tá, deitou. A hora que ela ativa o abdômen, a primeira coisa, o apoio vai pro cotovelo primeiro, ó, cotovelo. Depois, punho, porque ela não quer pôr a mão, mas aí o abdômen precisa de uma leve ajuda. E olha que interessante, né? Como ela também está fazendo mais flexão de quadril do lado esquerdo. Aí você vai falar, poxa, interessante, porque o lado esquerdo é o lado que teve a abordagem cirúrgica, mas na verdade é porque ela está tirando o peso primeiro do, do membro operado. Então ela está deixando de descarregar peso lá primeiro e usando mais a perna direita por último, até pensando que ela vai rodar, né? Mas ela termina calcanhar direito lá trabalhando, e aí ela já começa a fazer essa flexão, tríplice flexão em cadeia aberta. E é óbvio, como ela tirou esse pé aqui, olha lá, base de suporte, isso é muito importante. Como ela tirou esse pé do ar, não tem como ela não usar essa mão no meio do caminho, né? Porque se ela tirar todos os apoios, ficar só com o quadril do chão, do lado esquerdo, é muito mais difícil para ela. Então, desde o começo, ó, quando ela mexe o pé, ela vai para o cotovelo. Estão vendo? Olha, esse frame é muito bom. O pé está praticamente fora, só tem a pontinha do dedo, e aí eu já não tenho mais tanto apoio. O tronco já começou a contrair e meu cotovelo, o cotovelo dela esquerdo, já começa a apoiar. Quando ela vai subindo, usando mais abdômen, e aí começa a fletir mais o tronco, né? Em seguida, ela usa a mão, e para poder fletir mais o quadril, o joelho, a mão também estava lá. Depois que ela fez isso, ó, o abdômen já está empatando com a gravidade, então aqui fica mais fácil porque o tronco já está quase na mesma linha da ação da gravidade, vamos dizer assim. E aí ela vai rodar, girar, né? Show. Beleza. Isso aqui é importante também, ó. Show. Até aqui a gente estava com movimentos predominantemente no plano sagital, tá? Predominantemente no plano sagital. Daqui para frente a gente começa a mudar os planos e começa a adicionar movimentos que ela vai ter que fazer. Ela começa então a fazer uma rotação externa desse quadril, certo? Junto com uma abdução, porque ela está tendo que, vamos conferir aqui, ó, rotação externa com abdução, porque o quadril está vindo para cá, né? O joelho está abaixando, então está tendo uma abdução desse quadril, ó, certo? Daqui para cá. Então ela ativa glúteo esquerdo. Tá dando até para ver a cicatriz ali da cirurgia agora. Beleza? Mais uma vez, muita força de abdômen, porém com apoio da mão e do pé, que tá lá do outro lado. Esse pezinho aqui tá sendo crucial para ela conseguir fazer esse movimento, ó. Até aqui ela tava no abdômen, abdômen total, e aí, opa, o pé encaixou, deu suporte, uma base de suporte para ela, ou seja, o próprio pé esquerdo junto com a mão esquerda fizeram a base de suporte cruzando para que ela pudesse girar sobre o eixo dela. E a partir do momento que ela gira, fazendo ainda a abdução de quadril esquerda, abdução de quadril esquerda, abdução de quadril esquerda, aí trocou base de suporte, que a partir desse momento ela já tem contato dos antepés e principalmente da mão direita, tá? Fazendo, olha, a amplitude de flexão desse quadril, né? E uma paciente com prótese super ativa, já fazia todos esses movimentos antes da cirurgia, não próximo da cirurgia, claro, senão não teria operado, mas a vida inteira fez esses movimentos
Então a memória do movimento é maravilhoso, né? Para facilitar isso. E daqui para frente, a base de suporte vai para os pés, né? Pé inteiro no chão, as mãos já praticamente não fazem mais nada, a não ser uma carga toque ali, né? Só de estar encostando no chão. E ela vai fazendo concentricamente a tríplice extensão. Pé, joelho e quadril, até chegar na posição em pé. Posição bípede, beleza? Então, onde que mora aqui essa transição, né? Tríplice flexão, plano sagital, depois eu tenho rotação externa com abdução, base cruzada de suporte, rotação sobre o eixo do ombro, né? Esse ombro aqui está trabalhando muito também, né? Importantíssimo a gente falar isso, porque olha o tanto que ela vai girar em cima desse ombro, né? O corpo inteiro está girando, então ela está fazendo ali, perdão, ela está saindo daqui, vindo para cá, ela está fazendo uma rotação interna, né? Concentricamente falando, uma rotação interna, porque o tronco está girando em relação ao número para dentro. Rotação interna com uma abdução, porque o tronco está indo para longe do braço, né? O tronco está perto do braço, tronco longe do braço. Então aqui ela está em rotação externa, e aí ela está indo para a rotação interna, concentricamente e abdução. Beleza? Rotação interna com abdução. E olha que interessante, né? Mesmo com toda essa desenvoltura, depois que ela cruza, obviamente pelo movimento, ó, o pé direito é quem chega primeiro, né? O pé direito é quem dá o principal suporte para que ela possa terminar de se ajustar e depois, veja que, olha isso, olha isso. Nós temos mais descarga de peso, mais transferência de peso para o pé direito. E como que a gente vê isso? Parece mínima a diferença, mas olha aqui. A distância desse calcanhar do solo para aquele. Vou tirar a seta da frente para esse. Então, obviamente, eu tenho mais descarga de peso aqui do que no outro pé. Óbvio, porque ela girou para esse lado, mas não deixa de ser algo instintivo para proteger o lado da cirurgia. Beleza? Deixa eu voltar para vocês, parar de compartilhar a tela um pouquinho aqui. E eu quero que vocês me falem aí sobre o movimento. Agora voltei a ver o chat aqui. Sim, sim, sim. Foi alguma coisa que eu perguntei agora há pouco. E aí, dúvidas? O que vocês acharam do movimento? Ficou alguma dúvida da sequência que eu expliquei, das análises, né, da movimentação de quadril, de tronco, de ombro, da rotação sobre o eixo, da base de suporte, aonde ela estava descarregando o peso, quando ela tinha que frear o movimento, quando ela estava fazendo uma contração concêntrica, quando era excêntrica. Deu para visualizar tudo que eu expliquei? Essa é a hora, hein? Essa é a hora de tirar a dúvida e fazer valer o nosso momento aqui juntos em mais uma quarta-feira, a nossa sétima aula, o nosso sétimo encontro sobre análise do movimento. E lembrando, pessoal, enquanto vocês pensam aí, se teve alguma dúvida, querem perguntar algo, vou mostrar o vídeo mais uma vez, é claro. Lembrando, como eu falei, né, eu deixei minha agenda de cursos presenciais lá no meu Instagram, mas dando exemplos, estarei agora em setembro em São Paulo, ministrando o curso de ombro, junto com a professora doutora Ana Maria Siriani, que foi minha orientadora no mestrado, uma das três maiores pesquisadoras de ombro do mundo. Então, a gente une a prática clínica com a prática da pesquisa dela e faz um curso exclusivo pela primeira vez em São Paulo, 19 e 20 de setembro. A gente estava com as últimas 4 vagas até ontem, não sei se algo mudou. E em novembro eu estarei em Juiz de Fora com um workshop de introdução ao conceito PNF aplicado à ortopedia esportiva. Depois, ano que vem, a gente tem aí Recife, Teresina, Uberlândia, Salvador, Vitória, no Espírito Santo, Belo Horizonte, Montes Claros, Pouso Alegre, Blumenau, Teixeira de Freitas,
São os que eu lembro de cabeça agora, mas eu sempre vou colocando lá no Instagram. E também lembrando que está acontecendo uma coisa muito legal, né? Ninguém tem dúvida. Não é possível que ninguém tenha dúvida. Você sabe que o professor, quando ninguém pergunta nada, ou porque a explicação foi muito boa e todo mundo entendeu tudo, ou foi uma lástima, ninguém entendeu nada. Então, por favor, me deixem entender o que está acontecendo. E aí, o que está acontecendo que é super legal, toda aula dessa ao vivo, para quem está aqui, a gente está disponibilizando. A Fernanda falou, a explicação foi boa, fico menos preocupado. A gente está disponibilizando uma bolsa da pós-graduação em Biomecânica e Cinesiologia. Nós estamos com uma ação ativa ainda do Physiolegs que está chegando no final já, que é uma bolsa de 40%. Então, para quem entra lá no meu Instagram e vai clicar no link para se inscrever, né, virar um especialista em biomecânica, a bolsa de 40% está ativa. Porém, nessa aula aqui, para quem vem para o ao vivo, eu coloco uma bolsa de 50%. E ela só aparece aqui, porque eu vou colocar no chat para vocês, e mesmo quem está no YouTube assistindo essa aula depois não vai ter acesso à bolsa. É uma maneira de privilegiar quem está aqui na aula ao vivo, tá? Então eu vou deixar o link aqui para vocês. O Gianluca falou também, para mim a explicação foi excelente. Então, também fico mais tranquilo, respiro mais aliviado e deixa eu colar aqui para vocês o link, né, para vocês aproveitarem aí, porque obviamente se a gente está terminando a campanha da bolsa de 40%, a de 50% então que eu estou fazendo na aula aqui também não vão ser em todas as aulas daqui para frente. Outra coisa também é que provavelmente em breve, como eu avisei lá na primeira, na segunda aula, vão ter aulas maiores, com mais duração, que provavelmente não vão acontecer na quarta, vão ser de final de semana, que eu vou pegar um tema e vou destrinchar mais. Eu vou falar, igual eu falei hoje, por exemplo, eu entraria em todos os acessos de pós-operatório de quadril em relação a ATQ, entraria qual é a avaliação desses casos, como é o tratamento, daria uma aula completa sobre todo o tema. E aí, quando eu fizer essa aula em si não vai para o YouTube. Ela vai ser exclusiva para quem entrar e tiver junto comigo ali no ao vivo. Então, prepare-se em breve, olhem no grupo. Ah, não, já sei, toda quarta o Ramon vai mandar, toda segunda o Ramon vai mandar aqui alguma coisa de aula da semana, mas pode ser que eu mande uma dessas aulas especiais lá de final de semana com duração maior, tá? Então, fiquem ligados que isso vai acontecer em breve. A Fernanda perguntou, prof, acho que me perdi na informação. Quanto tempo ela fez? Quanto tempo ela tinha de cirurgia nesse vídeo? Acho que foi isso que eu entendi, né? Ah, eu não vou lembrar especificamente, mas ela já estava ali com, poxa, eu acho que perto dos 3 meses. Perto dos 3 meses, se eu não me engano, eu vou conferir. Mas hoje tá já dançando normal. Eu atendi, ó, duas pacientes muito próximas de ATQ que operaram em janeiro. Uma foi 11 e outra foi 20 de janeiro. Eu consigo ver depois aqui, eu consigo na minha galeria, consigo ver agora. Que aí eu vejo a data do vídeo e te falo aproximadamente aí quanto tempo ela tava, tá? Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. E eu quase lá, hein? Acho que eu já vou conseguir te responder isso agora mesmo, mesmo, mesmo. Ah, vou mostrar outro vídeo, olha eu, gente, separei dois vídeos. É o vídeo de eu fazendo o exercício para essa paciente evoluir, não vai embora ainda não, hein? Você que achou que já estava acabando aí, ó. 24 de março, ela operou acho que dia 10 de janeiro. Então ela estava com 2 meses e meio, né? 2 meses e um pouquinho mais que 2 meses e meio. Era esse o tempo aí de cirurgia dela. Rapaz, tinha esquecido, eu separei outro vídeo. Agora eu vou mostrar o como ela chegou nesse movimento. A melhor parte eu quase esqueci, olha só. São as noites sem dormir. MK escreveu aqui, deu sim, mais uma vez, explicação clara e objetiva. Mas, deixa eu só virar minha cabeça aqui. Mas em relação à descarga de peso, como intervir e diminuir essa diferença, principalmente nesse movimento? Então, a grande questão é, o movimento que ela queria fazer é um movimento que tem ou que precisa de descarga de peso
simétrica, igual dos dois lados? Não, porque ela vai rodar para um lado. Se a gente roda para um lado, gira sobre o eixo, a gente vai ter momentaneamente transferência de peso e descarga de peso aumentada ipsilateralmente ou até de maneira cruzada, como a gente viu ali em determinado momento, né? Entre braço direito e perna esquerda. Então tá tudo bem. O que não tá bem é você pegar uma paciente dessa e ver que na marcha dela, por exemplo, ela não tem uma distribuição de carga adequada, simétrica do ponto de vista quando ela chega na fase de apoio médio em cada lado e está parecida a descarga de peso, aí isso pode ser um problema para se corrigir. Tanto que a outra paciente que eu comentei agora há pouco, que operou bem próximo dessa, ela tinha a pior queixa dela, ela falou assim, nossa, parece que minha perna ficou maior, uma maior que a outra depois que eu operei. Eu até já tinha um pouco essa sensação, mas agora aumentou. Isso é uma queixa muito comum em pacientes que colocam prótese de quadril. Por quê? O paciente às vezes já tem claudicação, ele já tem um drop pélvico importante, porque ele tem uma inibição grande do quadril, e aí quando ele opera, isso aumenta e ele começa a claudicar mais, até pelo fato de ir voltando a andar aos poucos, né, retirando o dispositivo auxiliar. E aí a gente viu que trabalhar o controle motor da pelve, inclusive essa paciente, eu gravei o atendimento dela, pode ser a nossa aula full aí de um sábado, para mandar para o meu curso, para o meu nível 5 no México. Não, para o AQC, que foi o meu curso para virar assistente do PNF, a gente tem que mandar, gravar um atendimento e mandar para eles analisarem, e lá ao vivo e a cores eles dão um feedback para a gente. Então ela tinha um drop pélvico muito grande, o que obviamente não permitia ela fazer uma descarga de peso simétrica quando ela precisa na marcha, e a gente viu que a principal hipótese era a falta de controle motor, além de uma fraqueza pós-cirúrgica ali. Então, nesse caso do movimento que eu mostrei agora, tá tudo bem, né? Porque é um movimento que vai ter essa transferência e descarga assimétrica. Não sei se foi claro, falei um monte de coisa porque foi vindo aqui na cabeça. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo com vocês. E agora eu vou mostrar como eu preparei a paciente para aquele exercício, tá? Olha lá, deixa eu virar o celular aqui de novo, que aí a gente consegue ver tela cheia. Show. Olha lá. Então percebam que eu estou trabalhando ali no momento que ela mais vai transicionar de uma posição para outra, que ela vai transicionar de um momento excêntrico para um movimento concêntrico, para uma aceleração, aceleração do centro de massa contra a gravidade. E aí eu estou fazendo uma técnica do PNF, vocês vão ver que eu tô mantém, agora deixa eu ganhar, mantém, agora ganha de mim. Isso, mantém, deixa eu ganhar. Um, dois, três, subiu. Beleza? Então, eu estou usando combinação de isotônicas, que é uma técnica voltada para recrutamento neuromuscular, que tem os três tipos de contração. Então, eu sempre faço isométrica, excêntrica, isométrica, concêntrica, ou entre as concêntricas e excêntricas, sempre tem uma isométrica. Mais uma vez, estou desafiando o paciente, ó, deixa eu ganhar excentricamente, mantém isométrico, ganha de mim. Essa é a direção. Estou ensinando também como ela vai usar o corpo. Mantém, e aí no um 2 3 eu solto e ela vai. E no um 2 3 eu estou puxando ela para trás e ela está empurrando a minha mão. Reparem nisso. Ó, tô aqui e eu estou fazendo força lá na minha mão. Continuo fazendo força, uma resistência guia. Eu não posso impossibilitar o movimento. Eu tenho que facilitar o movimento através da minha resistência, dando uma resistência guia para direcionar ela para cima, para ela vencer a minha resistência. E aí no 3, quando eu peço para ela fazer o movimento, eu começo resistindo nos primeiros milissegundos ali que eu consigo e eu solto, para que aquela resistência dela rompa
a minha resistência e faça o movimento mais fácil. Olha lá. Então, eu espero iniciar o movimento. Acho até que na câmera, na velocidade normal, vai ficar mais claro ainda. Então, eu já peço para ela manter a contração contra a minha mão, resistência contra a minha resistência, e quando eu conto três e ela começa o movimento, aí eu solto, para que ela tenha esse efeito de superar a resistência, né? Olha lá. E vai. Tudo bem? Então, isso que é o mais legal, cara. Isso é o mais legal. Vou até esperar que, se você quiser, nesse momento, olha que momento para tirar um print, escrever o certo pelo certo, me marcar lá no Instagram, para a galera que vai olhar isso aqui e falar: Meu Deus, o que está acontecendo? Que movimento é esse? Essas quartas-feiras aí são muito loucas. Então, tira um print, me marca lá no Instagram, hashtag certo pelo certo, análise do movimento. Deixa eu voltar aqui para vocês. Abrir minha câmera. Deixa eu ver aqui. Esta paciente em específico, como está a marcha dela? Agora, tranquilo, ela tá dançando. Ela postou essa semana dançando balé, fazendo perna lá em cima. É claro que uma paciente dessa, eu falei para ela: olha, você é jovem para colocar uma prótese. Você tem uma demanda importante com grandes amplitudes. Não acho que ela vai luxar a prótese, pela qualidade muscular, pela consciência corporal, mas acho que a prótese dela pode ter uma vida útil um pouco menor, tá? Isso é considerável e alinhamento de expectativa. O paciente tem que estar ciente disso, tá? Mas ela tá andando normal, tá dançando. É, Ramon, você poderia também utilizar a reversão e estabilização nesse movimento? Eu acho que o Kleber quis dizer reversão de estabilizações. É, Kleber, eu acho que não, tá? PNF é muito discutível, né? Mas o que que eu penso primeiro? O que que esse movimento está me pedindo? Esse movimento está me pedindo estabilidade? É um movimento. Então, aquela transição que eu peguei, né? Aquele recorte do movimento que eu apliquei o exercício. Essa transição, né? Que ela tem que vencer a ação da gravidade. Ela precisa de força, aceleração, estabilidade, ela precisa de coordenação do movimento. Então, qual que é a minha hipótese? Como o movimento é rápido, eu não acho que ela precisaria de estabilidade naquela posição. Precisaria mais, dentro da minha cabeça faz sentido, que ela precise de aceleração. Por isso, a combinação de isotônicas combinada, para ela ganhar força, combinada com essa a adaptação de soltar. Soltar na hora que ela está fazendo a resistência para ela acelerar, para ela vencer aquela resistência. Se fosse uma posição, vou dar um outro exemplo. Quando a gente vai tratar o ombro de um paciente que é pedreiro e o cara trabalha jogando argamassa na parede. Ele pega a massa no balde e arremessa na parede. Ou um atleta que arremessa uma bola. Eu nem sempre vou buscar estabilidade, depende da tua hipótese diagnóstica, tá? Vamos falar do pedreiro. Se ele tiver com instabilidade no ombro, aí estruturalmente ele precisa de ganho de estabilidade. Aí faz sentido que eu trabalhe reversão de estabilizações, que para quem está aqui e não sabe, é uma técnica também do conceito PNF, entre as 10 técnicas que existem, e ela é voltada primariamente para ganho de estabilidade. Mas se o meu problema for força, uma força ou for aceleração, coordenação, aí já muda a figura, entende? Agora, por exemplo, se eu tenho alguém que não consegue ficar sentado numa posição ideal para levantar, então para fazer de sentado para de pé. E naquela fase, na primeira fase de sentado para de pé, ele não consegue estabilizar o tronco, seja porque é um paciente pós-AVC, seja porque é um paciente de hernia de disco, seja lá o que for. Pô, então ele precisa estabilidade naquela posição, ele precisa aprender aquela posição e aprender a ficar naquela posição. Aí faz muito sentido, tá? Respondi? Às vezes eu empolgo e a resposta fica.
fica longa, né? Mas é isso, né? Estamos aqui para isso. Caso tenha ficado confuso ou precise de uma outra resposta, você me fala, Kleber, que aí eu tento explicar de outra forma também. Beleza? Show, show, show. Pessoal, mais uma vez então, dando recados aqui, fiquem à vontade para mandar as últimas perguntas para a gente ir caminhando para o nosso final da nossa sétima aula de análise do movimento. Graças a Deus. Minha meta, sinceramente, é chegar pelo menos em 100, cara. O dia que a gente colocar a hashtag 100, centésima aula, vou ficar muito feliz de poder colaborar, né? Principalmente se vocês estiverem aprendendo algo aqui, né? Depois escrevam aí. Também comentem na hora que vocês forem postar o print da aula. Escreve lá o que que foi que vocês gostaram da aula, o que que vocês aprenderam, o que que vai ficar marcado na cabeça de hoje, na cabeça hoje, do que a gente discutiu até aqui. Mais uma vez também podem e por favor sigam Instituto Fisiolegacy, nosso Instagram do Instituto lá, que está crescendo cada dia mais. Aproveitem a bolsa, porque eu queria ter tido essa pós lá atrás. Eu, como coordenador, montei o time que eu queria para dar essa pós e tá de primeira. A gente tem aula, eu dou aula de biomecânica da corrida, a gente tem biomecânica da marcha, biomecânica aplicada ao esporte, neurociência aplicada à biomecânica, raciocínio clínico aplicado à biomecânica, membro superior, inferior, coluna, tá completaça, completaça. É para quem realmente quer virar especialista no assunto, então aproveitem essa oportunidade, tá? E lembrando mais uma vez, mês que vem estou em São Paulo, eu e Ana Maria, novembro eu estou em Juiz de Fora. Agora em outubro também, eu esqueci de falar, nós estamos com duas vagas, as últimas duas vagas para o conceito PNF, o nível básico, nível um e 2 que vai acontecer aqui em Ribeirão, do dia 9 a 13 de setembro, e depois outubro, eu não lembro a data, que é o segundo módulo. Então a gente tem as últimas duas vagas, eu vou ser assistente. Quem vai ministrar o curso é o instrutor avançado Leandro Giacometti, meu amigo, irmão também, e eu vou estar lá dando a minha primeira assistência, estarei com ele lá aqui em Ribeirão, né? Ele estará aqui comigo em Ribeirão e eu como assistente dele, beleza? E são duas vagas só, tá? Gianluca perguntou, Ramon, esse congresso online de PNF que vai ter semana que vem, agrega para quem ficou fã? Gianluca, como eu quero te agradecer por me lembrar desse detalhe que não é um detalhe, uma informação de suma importância. Cara, olha, o que que eu posso falar para você? Não perca de jeito nenhum. Não deixem de participar. Quem gosta do conceito PNF, quem quer entender mais, quem quer se aprofundar, não deixem de acompanhar. Gente, é um preço irrisório, irrisório. Eu fiz minha inscrição já, acho que deu R$ 68. Cara, eu não sei quanto que você está cobrando aí na tua sessão, mas vamos supor que você está ganhando muito pouco, vai. Você tem que atender dois pacientes para pagar isso aí, três pacientes no máximo, se você estiver cobrando muito mal ou estiver te escravizando aí. R$ 68 para você ter aula. Com instrutores que eu, por exemplo, paguei cursos, com instrutores, a Fernanda, que vai estar dando aula, foi uma das instrutoras que estava no meu EQC lá na Alemanha. Então eu paguei o curso, paguei passagem, hospedagem, alimentação para ir lá ouvir ela e vocês podem ouvir ela falar pagando R$ 68 de maneira online. Esse é um exemplo. Tem instrutor do Japão nesse congresso também, instrutor da Alemanha, que eu já tive aula com ele também. Ele veio para o Brasil, não perdi de jeito nenhum. É um dos melhores para mim também, que eu tive aula assim, didática impressionante. Então, o que falar, né? Tem oportunidades que às vezes a gente nem, nem desconfia que o quão grande elas são, né? Hoje a gente tem tanta oferta no online, tanta gente oferecendo, mostrando coisas toda hora, que eu acho que perdeu um pouco, né? A gente fica até meio, perde a sensibilidade para identificar, não, isso aqui é bom, isso aqui vale a pena. Porque o que mais tem é a gente vendendo conteúdo que é o mesmo conteúdo que a pessoa fala há 20 anos, pelo menos, né? Ensinando as mesmas coisas. Tá tudo bem, né? Cada um faz o que o coração manda e se à noite deita tranquilo com a cabeça no travesseiro, também tá tudo bem. Beleza? Mas o congresso é imperdível, imperdível, tá? E vocês podem ter acesso, vocês podem comprar as outras edições também por um valor menor ainda, né? Depois que você entra lá, você pode comprar.
Eu não sei se ficou alguma no YouTube. A primeira e a segunda eles deixaram um tempo, depois tiraram. Mas, cara, vale muito a pena. Beleza? Então, para finalizar, postem mais uma vez lá no Instagram, marquem a gente, vamos aumentar o nosso grupo. Mandem o link do grupo. Compartilhem lá o link do grupo com mais pessoas. Manda no teu grupo que era da faculdade, da pós, do trabalho. Cara, tá tendo aula toda quarta-feira. Vamos lá assistir. Olha, essas aqui já estão no YouTube. Dá uma olhada. Não perde esse conteúdo, para que junto a gente vá construindo. Eu falo, eu não sei, não sou melhor nem pior que ninguém, não sei mais nem menos, mas o pouco que eu sei, eu vim aqui compartilhar com vocês. Essa é a minha missão aqui com essas aulas às quartas-feiras. E espero vocês por aí, né? Espero vocês na pós-graduação em biomecânica do Instituto Physiolegacy, espero vocês no curso de ombro, no conceito PNF 1 e 2, comigo e com o Leandro aqui em Ribeirão, né? Minha assistência, o Leandro, o instrutor que vai tocar o curso. Ou nos workshops de introdução ao conceito PNF aplicado à ortopedia esportiva pelo Brasil afora. Me acompanhe lá e vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente, vocês que vêm assistir as aulas, que tiram dúvida, que mandam mensagem no Instagram, que trocam ideia. Estou à disposição para ajudar no que eu puder. Deixa eu ver aqui. Fernanda, Ramon, responde a pergunta do usuário, também é minha. Você está com dois celulares, Fernando? Que loucura. Ah, desculpa, não tinha visto, agora eu vi aqui. Ramon, não consegui entender em qual sentido você está resistindo um movimento da paciente. Você está com as duas mãos no quadril dela? Sim, Fernanda. Uma mão em cada pelve dela e eu estou puxando para o chão e para baixo. Então ela freia excentricamente, eu puxo, mas ela resiste, uma resistência guia leve. Depois eu paro e a gente mantém resistindo, isometria. Depois ela me vence, voltando o quadril para frente, depois eu puxo de novo e eu falo, no 3 agora você vai ficar em pé. Um, dois, três. Aí eu solto para ela fazer o movimento, pegando essa primeiro microsegundo ali de resistência e soltando para ela vencer. Então, sim, minhas mãos estão na pelve e estão resistindo em direção ao solo, para trás e para baixo. Beleza? Foi? Top, muito bom. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Graças a Deus começou a chover aqui na minha cidade, está seco, estou quase sem voz. E veio uma chuva para abençoar essa madrugada, com muita troca de fralda, muito, muito choro de neném. Eu tive um filho, tivemos um filho recente, tá fazendo um mês, fez um mês ontem, e minha outra filha mais velha também já está dormindo. Então, eu desejo uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus, bom descanso, bom trabalho. Amanhã atendam os seus pacientes com um baita sorriso no rosto. Obrigado, Fer. Fer falou parabéns pela família. Obrigado. E o certo pelo certo, né? Sejam pessoas do bem, fazendo uma fisioterapia do bem, boa, baseada em evidência. E a gente se encontra por aqui na quarta-feira que vem, no grupo durante a semana, nas aulas presenciais e online por aí, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abração para vocês. Valeu, Kleber. Valeu, Fer. Tchau, tchau.